Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez e hoje eu tô trazendo um tema polêmico aqui. Quantas vezes você já ouviu uma discussão que trabalhar com parente não dá certo ou que trabalhar com parente dá certo? Você já deve até ter entrado em discussões que falam sobre isso. Negócios familiares, trabalhar com a esposa, trabalhar com o filho, trabalhar com o marido, muitas vezes as pessoas acham que não dão certo ou que dá certo e eu vou falar sobre isso. Pontos positivos e pontos negativos de se trabalhar com parentes. Eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos lá! Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva agora, hein? Não deixa pra depois. E já dá um like, já mete o dedo lá no like pra gente já ficar tudo certo aqui e fazer esse conteúdo chegar no máximo de pessoas possível, fechou? Então vamos lá, primeiros pontos negativos. Levar problemas do trabalho pra casa, discussões pra casa e levar discussões de casa pro trabalho. Isso não pode acontecer, mas é um ponto negativo que acaba acontecendo. Eu vou dizer pra você, eu trabalho com a minha esposa há mais de 10 anos. Nós aprendemos a trabalhar juntos e, poxa, hoje em dia é maravilhoso, mas em um momento ou outro, no passado, a gente teve isso. Não de trazer de casa para o trabalho, mas de levar do trabalho para casa. Às vezes a gente estava jantando aqui e aí a gente começava a discussão, já estava com vontade de jogar o macarrão nela, porque coisa do trabalho. 10 horas da noite a gente discutindo coisa de trabalho. E depois de um tempo a gente entendeu que não. Que a gente poderia até falar sobre trabalho, mas aqueles temas mais de projetos, de futuro, de crescimento, não de tarefas, não de coisas do dia a dia. Coisas do dia a dia a gente tinha que deixar dentro da empresa. As tarefas tinham que ficar dentro da empresa. É algo que a gente aprendeu. Não levar nada de casa para o trabalho e o que levar do trabalho para casa sendo projeto. Nunca tarefas, nunca atividades, nunca problemas cotidianos. Esses têm que ficar no trabalho, esses têm que ser discutidos no horário de trabalho. Fora do trabalho, o que se pode discutir, se você tiver um parente, sua esposa, seu esposo trabalha com você, são projetos, futuro. Planos, grandes planos. Mas é um ponto negativo que muita gente enfrenta, que é levar problema de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Precisa ser, já dei uma dica aqui para você de como fazer, precisa ser trabalhado, combinado? Número 2 negativo que eu posso dizer para você que pode se tornar um pouco maçante, que é o cotidiano ser muito parecido. Imagina só, você e sua esposa, e aqui serve muito para casais, trabalham no mesmo lugar. Quando vocês chegam em casa, vocês viveram as mesmas coisas. Quando vocês viajam juntos, vocês viveram as mesmas coisas. Então, pode ser estressante, pode cair numa rotina de o casal ficar sem assunto. É perder ali a identidade, de ficar a coisa realmente muito repetitiva, porque o cotidiano é muito parecido. Se vocês trabalham separados, quando a esposa chega, o esposo chega em casa, vocês começam a discutir assuntos do dia, o que aconteceu, e um aconselha o outro e tudo isso. Quando vocês trabalham juntos, o cotidiano é muito parecido. Então, vou dar uma dica que eu, por exemplo, desenvolvi na minha casa. Toda quarta-feira a gente tem a noite do bate-papo aleatório. A gente senta, se tiver uma garrafa de vinho, e a gente vai exercitar outros assuntos completamente fora da nossa rotina e normalmente até filosóficos, mas a gente vai longe nisso, e isso é bacana, que a gente produz muita novidade, muita coisa nova na cabeça, muitos assuntos bacanas, diferentes do cotidiano do trabalho também. Então você consegue fazer isso também para criar, sair um pouco daquela rotina do dia a dia do trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa, criar momentos fora do trabalho onde vocês consigam falar sobre outros assuntos, criar novos cotidianos e também criar novas experiências, na medida do possível viajar, e também individualidade, né, gente? É bom estar junto. É bom estar sempre junto, mas eu costumo dizer que um casal é 100% de cada um, né? Não é a metade de cada um. Então, para ser 100% de cada um tem que ter também sua individualidade. Então, fora do trabalho, que cada um também tem a possibilidade de ter essa individualidade. Para quem trabalha junto, ela é ainda mais importante, para que tenham histórias novas, para que tenham experiências novas para serem divididas no casal, para serem somadas com o casal também. E isso se aplica muito para casais. Agora, é um ponto difícil, é um ponto negativo, o cotidiano é similar, a rotina similar. Se você não prestar atenção nisso, seu relacionamento pode ir embora. Então, presta atenção nisso. Número 3, avaliando como ponto negativo, é fonte de renda única. Olha só, e aí nós já estamos olhando, um olhar financeiro. Então, você, seu filho, sua esposa, todos trabalham na mesma empresa ou têm o mesmo negócio. Todo mundo está ali. Will, tá legal porque é força de trabalho e tudo isso. Nós vamos falar sobre os pontos positivos. Mas, analisando do ponto de vista financeiro, todo mundo está dependendo da mesma fonte de renda. Então, o casal ou o pai e o filho são colaboradores de uma empresa ou são donos de uma empresa. Todo mundo trabalha junto, todo mundo depende da mesma fonte de renda.
renda. Então, esse é um ponto que vale prestar atenção, né? Tem que prestar atenção. E também tem outro ponto negativo aí, muitas vezes, que o pai, por ser dono de uma empresa, ele quer que obrigatoriamente o filho trabalhe ali. Tem muitos pais e filhos que trabalham juntos porque o pai quer que o filho trabalhe ali a qualquer custo. Mas nós somos seres humanos individuais. Por mais que a gente construa a nossa história e queremos que nossos filhos trabalhem no que a gente fez, no que a gente construiu, mas eles não são obrigados, não, né? Cada pessoa tem seu sonho. Mesmo sendo nosso filho, pode ser que o sonho da vida dele não seja dar continuidade no nosso negócio. Então vale a pena prestar atenção nisso também. Tem o ponto financeiro, tem o lado financeiro, como eu disse, a renda concentrada ali, dependendo de uma única fonte de renda, e isso pode ser um ponto negativo, principalmente se as coisas não forem bem. Então vale a pena prestar atenção. Mas também tem gente que acaba trabalhando porque é meio que forçado por uma herança familiar, e aí a gente tem que prestar atenção nisso também para não ser um problema. Pessoal, existem vários pontos, né? Eu tô citando alguns que eu reconheço e consigo enxergar no dia a dia. Aqui na empresa é legal, porque aqui a gente tem irmãos que trabalham junto, casais que trabalham juntos, cunhados e cunhadas, mãe e filha, cara. Nós temos mãe e filha, já que hoje nós vamos ter mãe, filha e neta. Aqui, tá do jeito que tá aí, né? Isso é uma beleza, se Deus quiser. E a gente é uma empresa que a gente não tem esse problema, não. Porque tá tudo muito claro, job description, trabalho de cada um mesmo ali, atribuições, então a gente não tem problema. Pelo contrário, a gente até estimula. Colaborador que tem um parente, esposa, filho, irmão, que é um bom profissional, por que não? Né? Trabalhar com quem a gente confia, melhor ainda. E aí você cria um ambiente ainda mais afetuoso, mais familiar, por que não, né? Agora vamos falar dos pontos positivos. Existem muitos pontos positivos que eu enxergo, mas eu vou citar 3 para você aqui. Vou dar o número 1 aqui dos positivos. Olha só, quando eu sempre falo que um ponto positivo atrai um negativo equivalente e o negativo atrai um positivo. Lembra que eu falei que você ter rotina similar, às vezes o casal pode cair numa rotina ali por trabalhar junto, tudo isso? Agora, isso também é um ponto positivo, cara. Olha só, rotina similar. Quantas vezes você já ouviu discussões de casal porque o marido chegou tarde, porque a esposa chegou tarde, porque o marido tem que viajar a trabalho, porque a esposa tem que viajar a trabalho, e aí quem não trabalha na empresa não entende o porquê que aquela pessoa viaja tanto, por que ela chega tantas vezes tarde, por que ela tem tantas reuniões. Quantas discussões você já ouviu desse tipo? E aí o assunto de família também, às vezes a pessoa quer falar sobre o trabalho dela, ninguém quer ouvir. 2 irmãos que trabalham junto, eles conversam sobre trabalho fora, tem uma rotina similar que também ajuda, é positivo. Então, eu sempre falo que para você vencer com o negócio é muito importante você ter apoio da sua família. Se sua família tá com você dentro do seu negócio e vocês conseguem organizar, como eu disse, tornar essa rotina organizada, isso é um ponto positivíssimo. Por quê? Porque vocês vão estar sonhando juntos, vocês vão estar focados juntos, vocês vão vibrar junto para fazer as coisas acontecerem, vão viver o mesmo sonho junto. Então, aquele ponto que poderia ser negativo, você pode se transformar em um grande ponto positivo, que é ter o apoio das pessoas da sua família fazendo acontecer no dia a dia. Então, eu considero um ponto muito positivo se você souber trabalhar, ter uma rotina, nesse caso, similar, porque vamos conseguir viajar junto, fazer as coisas junto, trabalhar junto, você não depende do outro, consegue se deslocar junto muitas vezes, então você tem vários pontos positivos também de uma rotina similar. Falando mais de um ponto positivo, mais um, construção do sonho junto, né? Eu até falei já anteriormente, mas esse é o que eu considero assim mais espetacular, que é poder chegar a um propósito, uma missão, um sonho e construir isso junto ao longo dos anos, né? É fantástico. E aí quando tem afinidade, quando um casal tem afinidade, sinergia, os dois conseguem amar aquilo, quando um pai e um filho, os dois conseguem amar aquilo, quando não é forçado, quando irmãos conseguem desenvolver negócios juntos e fazer aquilo juntos, sem que seja forçado, mas por amor mesmo, aí construir um sonho juntos, assim, é muito legal. Não tem nada melhor do que você poder trabalhar com as pessoas que você ama, cara, conviver com as pessoas que você ama. É lógico, precisa de ajuste, precisa de acerto, mas eu acredito sim nesse caminho. Principalmente se você não desenvolver um processo familiar. Você precisa desenvolver rotinas e a coisa precisa estar bem organizada. Quanto mais famílias estiver trabalhando, mais organização a empresa precisa ter. Não pode ser uma empresa familiar. Pode ser uma empresa que tenha familiares, mas a gestão, a organização, o funcionamento na empresa não pode ser de uma empresa familiar. Não é a casa das pessoas, não é a família das pessoas, é a empresa. Existem familiares trabalhando ali, mas as regras não são da família, as regras são da empresa. Aí agora, para fechar esse vídeo, e aí baseado muito no meu convívio, na minha história, em tudo que eu vi já acontecendo com empresas familiares,
empresas que existem pessoas de família trabalhando juntos, eu vou trazer alguns pontos de atenção que eu quero que, se você tem uma empresa familiar, se você pretende trabalhar com sua família, eu quero que você preste muita atenção nesses pontos. Primeiro, respeitar cargos e salários e tarefas, atribuições. Respeitar o cargo do outro. Então, se você está na empresa, trabalha com seu irmão é diretor, cara, ele é o diretor da empresa. Se você não é o diretor, você não pode dar opinião no lugar dele. Se você dentro da empresa é o financeiro e o seu esposo é a operação, você não pode mexer na operação, como ele também não pode mexer no caixa da empresa. Precisa ter regra. Então, respeitar cargos, respeitar salários, respeitar tarefas é essencial para fazer dar certo. E eu vou dizer para você, no meu caso, dá certo por isso, porque há um respeito muito, muito grande. Inclusive, vou dar um testemunho aqui. Eu e minha esposa trabalhamos juntos e muitas pessoas que entram para trabalhar na empresa não sabem, durante alguns meses, que nós somos um casal. Por quê? Porque a gente respeita muito as regras da empresa. Importante. Outro ponto importante, ponto de atenção. Não dar e nem querer regalias, entendeu? Então você é o dono da empresa, você traz seu filho para trabalhar com você. Ele não é seu sócio, ele vem para ocupar um cargo, então ele não pode ter regalias diferentes das pessoas que ocupam aquele cargo. E a mesma coisa você com a esposa, ou vice-versa, o esposo ocupa um horário, tem um horário de trabalho e não pode fazer um horário diferente dos outros colaboradores se ele ocupa aquele cargo. Se um tiver numa posição de chefia, não pode dar regalia para o outro e não pode querer receber regalia também. Ah, eu sou filho do dono. Ah, eu sou esposo do dono, esposo da dona. Eu sou irmão do dono. Eu sou filho do gerente. Eu sou pai. Não adianta. Se não houver respeito, se houver regalias, carteiradas, como a gente fala, aquela coisa do manda quem pode, obedece quem tem juízo, essas coisas aí que são pequenas, mesquinhas, não vai funcionar trabalhar em família. Se a mentalidade que você tem é, eu sou o dono, eu mando e tem que ser do meu jeito e as pessoas da minha família têm regalias mesmo e acabou, então beleza, faz, mas não dá certo. Então assim, não dê e não queira regalias. E aí para finalizar aqui o nosso vídeo sobre trabalho com familiares, você vai contratar um familiar seu, se é empreendedor ou ocupa um cargo de liderança numa empresa, você vai contratar um familiar seu, deixe uma coisa muito clara, que aquela pessoa que você está contratando, ela pode ser demitida a qualquer momento. Isso é muito importante. E quando você for contratar um familiar de um colaborador da empresa, já deixe claro para aquele que já é colaborador que você vai contratar, mas aquela pessoa pode ser demitida a qualquer momento. Por quê? Porque senão pode causar desconforto. Então é até difícil para você. Então posso dar uma dica? Nunca contrate alguém que você não possa demitir. Isso é a pior coisa, porque a pessoa pode não performar e o fato dela ser parente não pode garantir a vaga dela. Tem uma mãe que trabalha na empresa, você contrata a filha. Aí você não vai poder demitir porque a mãe vai ficar chateada. Então alinhe as expectativas. Vai contratar parente? Alinhe a expectativa com o parente que já está na empresa para que não haja desconfortos depois, para que você não tenha problemas maiores depois. Eu vejo como muito saudável sim, parentes, casais trabalharem. Nunca tivemos problemas na nossa gestão com coisas desse tipo e a gente até estimula isso, não vemos problemas nenhum. Mas é muito importante que você deixe bem alinhado. Eu espero aqui de verdade com esse vídeo ter te ajudado, trazido aqui realmente uma visão sobre trabalhar em família e não é ter empresas familiares, é ter familiares trabalhando junto. O segredo é ter um negócio com uma boa organização, com organograma claro, com descrição de trabalho claro para cada um, não querer e nem dar regalias e deixar claro. Quem está chegando, se não performar, vai embora, sendo parente ou não. Eu acho que é por aí. Espero ter somado aí na sua visão sobre negócios e trabalho com familiares. Isso serve também para sociedades com familiares também, se aplica bastante, pode te ajudar bastante aí, presta atenção nisso, fechou? Tamo junto? Deixe seus comentários aqui, se você trabalha com parentes, se você não trabalha com parentes, se você tem alguma dúvida sobre como trabalhar, como ter negócio com familiares trabalhando, escreve aqui que a gente vai falando. Forte abraço, nos vemos nos próximos vídeos, tchau, tchau!